Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Pai. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha a ser repleta sobre o teu lar e também sobre a tua família. Estamos hoje, mais uma vez, para junto nós lermos a palavra do Senhor. Hoje, dia 18 de outubro de 2022, e hoje nós estaremos lendo o segundo capítulo da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. E como eu disse ontem na nossa live, a cada versículo, a cada capítulo, a cada livro que nós lemos, nós adquirimos graça e conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. E é tão maravilhoso, irmãos, quando nós nos dedicamos para podermos entender e compreender mais do Senhor nosso Pai. E como eu disse, a palavra do Senhor nós temos que estarmos sempre observando. Não que ela mude, a palavra do Senhor, ela será sempre a mesma. Mas a cada dia que nós pegamos a palavra do Senhor para nós lermos, para nós saciar a nossa ansiedade, ela se renova na nossa vida. O que eu acho tão maravilhoso é quando nós pegamos a palavra do Senhor para exatamente obtermos este conforto espiritual. Como eu sempre digo, é um livro que jamais a sua história morrerá, jamais ela irá sucumbir, né? Por mais que nós temos que tomar muito cuidado, né, com os novos governantes, né? Então preste atenção nisso. Os novos governantes, que nós venhamos tomar bastante cuidado, porque vão querer um dia calar a nossa voz. O propósito deste canal não é pegadinha, não é contar lorota, não é fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, não é nada disso. O propósito deste canal é levar o Evangelho, seja nesses momentos que nós tiramos para a leitura da palavra do Senhor, seja nos vídeos também que nós colocamos, os vídeos, né, tanto criança quanto adultos, grupos de louvores, mocidade, grupo de ancião, né, grupo das mulheres de fé. O nosso propósito é fazer com que você, dentro da tua casa, você também enalteça o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza, quando nós colocamos os vídeos aqui no canal, né, você canta aí dentro da tua casa, você adora ao Senhor aí dentro da tua casa. E tudo isso, irmãos, estou fazendo para alguns ou para muitos, eu estou bem longe de vocês, mas o meu propósito é incentivar a palavra e o Evangelho do Senhor. Amém? Então vamos chegar aqui de palavras e vamos para a leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempo-Zio. Vamos agora para a leitura da palavra do Senhor, livro de 2 Timóteos 2 e verso 1. Hoje nós vamos ler um total de 26 versículos. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor nosso Pai, que diz assim, 2 Timóteo 2 e verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Verso 4.
Ninguém que limita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Verso 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Verso 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Verso 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Verso 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Não sei se está atrapalhando aí, o rapaz do ovo aqui, parou bem aqui em frente, mas vamos prosseguir aqui o verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Verso 12. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se a negarmos, também ele nos negará. Verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Agora nós vamos para o tópico 2, que diz: a conduta a seguir com aquele que se afasta da sã doutrina e da pureza de Cristo. Vamos para a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo 2 e verso 14, que diz assim: Trazei estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão, dos ouvintes. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Verso 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Verso 17. E a palavra desses roerá como gangrena, gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Verso 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram, a fé de alguns. Verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este zelo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Verso 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro
e de prata, mas também de paus e de barros, uns para honra, outros, porém, para desonra. Verso 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vasos para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Verso 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Verso 25. Instruindo com mansidão os que resistem a ver-se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Verso 26 e final. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Amém? Então fica aí você, meu amado, minha querida, com esta palavra abençoada, né? É mais um ensinamento, né? Mais um ensinamento que nós estamos vendo aqui do apóstolo Paulo, falando exatamente como a palavra do Senhor coloca para nós, com o seu filho, né, na fé. O apóstolo Paulo, ele já começa, vamos já para o comentário aqui, e no final eu estarei orando em teu favor. O apóstolo Paulo, ele já começa: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. A mensagem era exatamente dirigida a Timóteo. E você compreende bem, meu irmão, minha irmã, que a preocupação do apóstolo Paulo era exatamente que Timóteo ele tivesse a sua vida fortificada no Senhor. E eu quero que você observe aqui no versículo 2, ele vai dizer sobre os testemunhos, né, que nós temos que ter para com o nosso próximo. Eu acho tão maravilhoso, irmãos, esta passagem onde o apóstolo Paulo, ele traz estes ensinamentos. Como eu sempre digo, isso aqui é para aquelas épocas lá atrás. E a gente vê que, na atualidade, isso faz um efeito muito grande na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo, né, a ele se dedicar inteiramente à prática do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo para ele não dar lado para as lutas, para os problemas, mas ele dá um exemplo aqui, não só um exemplo, mas 3 grandes exemplos, né? Ele dá a do soldado, do atleta e também do lavrador. O apóstolo Paulo, ele coloca e mostra estas 3 classificações, né, de pessoas, tanto o soldado quanto o atleta e quanto o lavrador, que eles só recebem, né? Eles só vão adquirir a recompensa mediante a dedicação do trabalho deles, né, sobre
cada responsabilidade que foi colocada sobre a vida de cada um. E o apóstolo Paulo, ele continua falando, explicando, para Timóteo, que diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E eu quero que você medite agora, quando o texto, coloca para nós um bom soldado, é exatamente aquele que se dedica para as suas obrigações. E eu deixo bem claro aqui também que o apóstolo Paulo não chegou para Timóteo e falou que ia ser tudo mil maravilha, não. Olha, pregar o evangelho é fácil, pregar o evangelho, todo mundo vai te amar, todo mundo vai gostar de você. Não. O apóstolo Paulo já advertiu ele: sofrei, pois, comigo as aflições. Mas aí ele diz: como um bom soldado de Jesus Cristo. E muitas das vezes os soldados de hoje em dia, quer receber a sua glória, quer receber as suas dádivas, servindo de qualquer maneira. Aonde a palavra do Senhor coloca, no verso 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meus irmãos, se nós nos alistamos para esta peleja, nós não vamos nos embaraçar com nada. Pode vir a situação que vier, a circunstância que vier, mas o Senhor, ele prometeu algo para cada um de nós, se nós formos fiéis até o fim. E a palavra do Senhor começa a dizer também, no verso 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Você já pensou um lavrador que ele não seja dedicado para cuidar da lavoura? Você já pensou um lavrador que ele trabalha mesmo só porque tem que trabalhar, que ele acorda de manhã, vai cuidar do campo, mas sem aquele amor, sem aquele prazer, sem aquele desejo de quando terminar a plantação, colher ali, coisas melhores. Você já imaginou como seria a vida de um lavrador desta forma? Então, meus amados, nós que semeamos a palavra do Senhor, nós temos que procurar a semear com um bom entendimento e com uma boa vontade. Se o Senhor colocou sobre cada um de nós para ensinar, nós temos que ter na nossa vida um exemplo muito grande. E quando eu falo isso, irmãos, isso serve para mim e para você também, que está acompanhando neste momento esta live, nesta tarde. É que hoje o sol está meio escondido, está abafado, mas você que está acompanhando, esta palavra ela serve para nós. Como é que eu irei pregar o evangelho se eu não vivo o evangelho? Como é que eu vou praticar o evangelho se dentro da minha casa, se no meu trabalho, se longe da igreja, eu sou uma outra pessoa? Não, eu tenho que ser a mesma pessoa dentro da igreja, fora da igreja, aonde eu estiver, eu tenho que estar pronto para ensinar. Porque já pensou, você ensina, e quando você está longe da igreja, você vive uma vida profana diante de Deus. Então nós temos que tomar bastante cuidado. A palavra do Senhor, ela diz aqui no verso 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Olha a diferença. Se nós morrermos com ele, nós vamos viver com ele. O verso 12,
Se sofremos, também com ele reinaremos. E se negarmos também, ele nos negará. E é aí que a gente fica meio constrangido, né, com tantas situações que acontecem. Quantos que já negaram ao Senhor nosso Pai? Quantos? Quantos que congregavam com a gente, mas devido ao pecado, né? Porque a única coisa que afasta o homem da presença do Senhor é o pecado, é a iniquidade desta vida. E eu falo desta forma, irmãos, porque é como eu já preguei dentro da igreja e muitos que ouviram eu pregar desta forma, hoje também não se encontra. Eu sempre falo que muitas das vezes nós temos irmãos dentro da igreja procurando uma oportunidade para voltar para o mundo. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, ele está dentro da igreja e está procurando uma oportunidade? Sim, está procurando uma oportunidade para voltar para o Egito, voltar para as trevas. Porque isso acontece aqui, diante dos meus olhos. Quantos irmãos que, desculpa a palavra, mas fica arrumando contenda dentro da igreja, fica arrumando dissensão dentro da igreja, e muitas das vezes você ainda não compreendeu o propósito. Ele faz o fermento, ele faz a contenda, ele faz o disse-me-disse, e depois ele, vai embora. Aí lá na frente, quando encontrar, eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí da igreja porque a irmã ali não fala comigo, o irmão ali não fala comigo. Irmãos, tá parecendo aquela época quando a gente era criança, né? Que a gente brincava com as crianças, né? Quando nós éramos criança e brincava como criança com as crianças, né? Que alguma criança fazia alguma coisa que não era do nosso agrado, né? Eu queria brincar de carrinho, o outro queria brincar de bola. Ah, não, se você não for brincar de bola, eu não vou. Ah, se você não for brincar de carrinho, as meninas, se você não for brincar de boneca, eu não vou. Se você não for brincar de casinha, eu não vou. Muitas das vezes, hoje em dia, tem crente dentro da igreja. Não, se você não for cantar o hino que eu escolhi, eu também não canto. Meus irmãos, tudo isso são oportunidades que o inimigo está trazendo diante dos crentes para poder, uma hora, esta pessoa se afastar. E aí depois vai apontar. Ah, eu saí da igreja porque fulano não queria cantar o mesmo hino que eu queria. Ah, eu saí porque, olha, fizeram a roupa do conjunto lá e não foi do meu agrado, então eu saí. Meus irmãos, que nós venhamos ter um compreendimento, como o apóstolo Paulo, ele coloca a conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina. Então procura, meu irmão, ter sabedoria espiritual, porque o inimigo ele não vai conseguir, mas ele vai tentar por outros ou por outras pessoas para tentar nos tirar da graça do Senhor. Mas que esta palavra ela possa entrar no teu coração. Deixa eu deixar registrado aqui o verso 14, que diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra que para nada aproveitam e são para perversão, né? Para perverter os ouvintes. Quer um exemplo também? A nossa eleição aí. Um diz que é A, outro diz que é B. Aí se você disser que você é B, né? Se você dizer que não, eu sou B, aí já começa a criticar. Quer dizer, hoje a humanidade não está aceitando a sua sugestão. Eu estava até falando com a minha esposa, né, que cada um de nós já somos grandinho, nós temos o nosso entendimento, o nosso caráter, né? Nós procuramos a formar aqui o caráter dos nossos filhos
da nossa maneira, né, servindo ao Senhor. Você está pensando que na escola, muitas das vezes não aparecem professores tentando mudar, tentando abrir a mente do aluno, não sei que jeito, né, com as suas fábulas, mudar o pensamento da criança? Tem, meus irmãos. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado para nós abrirmos o ouvido, né, dos nossos filhos e também da nossa família. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais esta palavra, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, que esta palavra ela possa fortalecer poderosamente a tua vida em nome do Senhor. Amém? Eu quero já neste momento fazer um instante de oração, quero agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta tarde abençoada. Aqui em cima tá tão gostoso, né? Tá fresquinho aqui em cima, o vento batendo, tá uma maravilha, né? Aqui em cima. Eu ficaria mais um bom tempo aqui falando da grandeza do Senhor. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu quero neste momento fazer esta oração. Quero orar em favor de todos aqueles que se encontram acamados, de todos aqueles que precisam deste clamor, você que se encontra encarcerado, você que se encontra neste momento aí passando por problemas, por dificuldades. Vamos orar também em favor do nosso irmão Xavier, Xavier do acordeon e toda a sua família. Vamos pedir para que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a tua vida. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que tem acompanhado conosco esta live. Eu te apresento agora, meu Deus, a vida desta pessoa, cada pessoa, Senhor, que tem acompanhado a leitura da tua palavra. Ó Deus de poder, sejas conosco, Pai. Realiza, Senhor, a tua bênção. Trabalha, Senhor, no coração deste homem, desta mulher, deste esposo, desta esposa, deste filho, desta filha, Pai. Abençoa o meu lar, abençoa a minha família. Senhor, me dai força, me dai graça para que nós venhamos perseverar diante das lutas, diante dos problemas da dificuldade, Pai. Senhor, estenda as tuas mãos poderosa. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor nosso Pai ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e sobre a tua família. Quero lembrar a todos que amanhã nós estaremos aqui em mais uma live no canal Tempos Rio, amém? E o rapaz do ovo novamente aqui, passando aqui na nossa frente aqui. Irmãos, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, ore em meu favor, que nós estaremos orando também em teu favor. Hoje é o culto, né, da oração e nós estaremos apresentando o teu lar e também a tua família nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa consolar e fortalecer cada vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará a sua tenda. Deus abençoe. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está o nosso solzinho hoje aqui. Olha só. Hoje o sol não saiu. Mas fiquem todos na paz do Senhor Jesus, meus amados. Ore por mim que estarei orando por vocês.